Eu vou aqui, então, passar para o momento mais importante do nosso programa. Hoje nós vamos falar sobre arrependimento. Tenho certeza que é uma palavra muito importante para os nossos dias hoje. Arrependimento. Amém? Então, prepare o seu coração, abra o seu coração para aquilo que o Senhor tem para falar conosco nesta manhã. Amém? Arrependimento sincero. Esse é o tema que nós podemos dar para essa mensagem da manhã. Gostaria de ler com você o Salmo de número 51. Os 10 primeiros salmos, os 10 primeiros versículos deste salmo. Salmo 51, do 1 ao 10. Tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado, pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Só contra ti pequei e fiz o que reprovas, de modo que justa é a tua sentença e tens razão em me condenar. Sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu minha mãe. Sei que desejas a verdade no íntimo e no coração me ensinas a sabedoria. Purifica-me com o algodão e ficarei puro. Lava-me e mais branco do que a neve serei. Faz-me ouvir de novo júbilo e alegria, e os ossos que esmagaste exultarão. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Deus, nós nos colocamos agora, Senhor, nesse momento tão importante, momento da Tua Palavra, Senhor. Uma mensagem que vem hoje, Deus, para nos alertar sobre o arrependimento sincero, Deus. O verdadeiro arrependimento. Não apenas um sentimento de culpa, não apenas um remorso, mas um arrependimento de mudança de vida, Senhor. Deus, abençoe a minha vida para que não saia nada da minha boca que não venha de Ti, Senhor. Que esta mensagem alcance corações que estão precisando ouvir a realidade, a verdade do Teu Evangelho, Senhor. Nos abençoe de maneira poderosa agora, Senhor. Em nome de Jesus nós oramos, crendo, Senhor. Crendo que o Senhor fará grandes coisas através desta mensagem. Amém. O Espírito Santo é aquele que produz o arrependimento no nosso coração. Alguém pode dizer que está arrependido e voltar a praticar o mesmo erro. E com certeza, este não é o verdadeiro arrependimento. O mundo ensina aí fora que se arrepender de algo que faz é algo vergonhoso. E muitas pessoas costumam dizer categoricamente que fariam tudo outra vez, mesmo vendo os tantos erros que cometeram através disso. Hoje em dia, ser descolado é mais importante do que você ser santo, você ser puro. Hoje em dia, o mundo quer trazer uma outra realidade sobre a palavra de Deus. No nosso meio religioso, nós também temos algumas correntes opostas que prejudicam a compreensão do verdadeiro arrependimento. Existe a corrente do liberalismo, que ensina que tudo é normal e não vê erro nas coisas sem reconhecer o pecado. Existe a corrente do legalismo, concentra o erro nas outras pessoas e não em si mesmo,
para se arrepender. Eu e você precisamos nos arrepender sinceramente, sem mascarar os nossos erros, sem justificar os nossos erros com diversas outras coisas. Se você fez algo de errado, reconheça. É muito mais fácil, é muito mais bonito. E nem tente culpar as outras pessoas pelos seus erros. Seja homem, seja mulher, e reconheça as coisas de errado que você fez. Não tente justificar. Eu fiz isso porque fulano fez aquilo. Eu fiz isso porque fulano foi assim, 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 assim. A gente pregou recentemente, e você pode conferir ali no meu canal no YouTube, onde você encontra algumas reflexões também. Basta pesquisar por Lucas Rinaldi, você encontra ali todos os vídeos. A gente falou sobre isso. Um erro não corrige outro erro. Então não tente culpar os outros pelos seus erros. Se você errou, peça perdão, se arrependa. E eu faço uma pergunta para você hoje. Você é uma pessoa que se arrepende? Você se arrepende verdadeiramente dos seus pecados? Hoje a gente vai aprender sobre o que não é arrependimento através de alguns exemplos bíblicos de pessoas que não se arrependeram verdadeiramente. Amém? E para isso, a primeira pessoa eu gostaria de abrir no livro de Atos. Livro de Atos, capítulo 8, dos versículos 17 ao 24. Diz assim a palavra de Deus. Então Pedro e João lhes impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Vendo Simão que o Espírito era dado com a imposição das mãos dos apóstolos, ofereceu-lhes dinheiro e disse: Dei-me também este poder para que a pessoa sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Pedro respondeu: Pereça com você o seu dinheiro. Você pensa que pode comprar o dom de Deus com dinheiro? Você não tem parte nem direito algum neste ministério, porque o seu coração não é reto diante de Deus. Arrependa-se dessa maldade e ore ao Senhor. Talvez Ele lhe perdoe de tal pensamento do seu coração, pois vejo que você está cheio de amargura e preso pelo pecado. Simão, porém, respondeu: Orem vocês ao Senhor por mim, para que não me aconteça nada do que vocês disseram. Arrependimento não é medo. Esse último versículo diz: Orem vocês, para que não me aconteça nada disso que vocês me disseram. Simão era um mágico, ele era um encantador, ele enganava as pessoas com ilusões. Mas através dos apóstolos, o povo conheceu o poder de Deus. E o poder de Deus, ele é maior do que qualquer mágica. No meio das pessoas que receberam o Evangelho, Simão também demonstrou ser uma pessoa que cria naquilo, por causa das maravilhas que eram realizadas. Você não podia ignorar aquilo. E quando Simão viu as pessoas recebendo o poder do Espírito Santo, que capacitava as pessoas para operarem milagres, ele pensou que aquilo era como uma mágica, que aquilo poderia ser comprado. Por isso ele ofereceu dinheiro aos apóstolos, em troca dessa capacidade, em troca deste poder. Pedro repreendeu severamente a Simão porque estava interessado em lucrar através do dom espiritual que foi dado por Deus. Simão, ele pediu que orassem por ele para que ele não fosse castigado por Deus. E esse exemplo de Simão demonstra que não houve um arrependimento sincero quando ele ouviu o Evangelho pela primeira vez e nem quando Pedro o exortou. Na verdade, Simão teve medo do poder dos apóstolos, que superou sua mágica, e depois das consequências de sua ganância. E existem pessoas que dizem estar arrependidas porque estão com medo de colher o que plantaram. Por isso não podemos confundir o arrependimento com simplesmente um medo.
O verdadeiro arrependimento nos traz a segurança de que não existe mais condenação para quem foi perdoado e está com Jesus. O medo de ser descoberto e do que as pessoas vão pensar não revela o verdadeiro arrependimento, porque Deus, ele já sabe todas as coisas. Se o seu arrependimento hoje se baseia no medo do inferno, por exemplo, no medo do que vão achar de você se descobrirem o que você fez, esse arrependimento não é um verdadeiro arrependimento. O medo não é um sinal de arrependimento. Outro que nós podemos mencionar é Balaão. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia agora no livro de Números. Livro de Números, capítulo 22. E eu gostaria de ler 12 versículos, do 22 ao 34. Mas acendeu-se a ira de Deus quando ele foi, e o anjo do Senhor pôs-se no caminho para impedi-lo de prosseguir. Balaão ia montado em sua jumenta, e 2 servos o acompanhavam. Quando a jumenta viu o anjo do Senhor parado no caminho, empunhando uma espada, saiu do caminho e foi-se pelo campo. Balaão bateu nela para fazê-la voltar ao caminho. Então o anjo do Senhor se pôs num caminho estreito entre 2 vinhas, com muros dos 2 lados. Quando a jumenta viu o anjo do Senhor, encostou-se no muro, apertando o pé de Balaão contra ele. Por isso ele bateu nela de novo. O anjo do Senhor foi adiante e se colocou no lugar estreito, e Balaão se colocou no lugar estreito, e não havia espaço para desviar nem para a direita nem para a esquerda. Quando a jumenta viu o anjo do Senhor, deitou-se debaixo de Balaão. Acendeu-se a ira de Balaão, que bateu nela com sua vara. Então o Senhor abriu a boca da jumenta, e ela disse a Balaão: que foi que eu lhe fiz para você bater em mim 3 vezes? Balaão respondeu à jumenta: você me fez de tolo. Quem dera eu tivesse uma espada na mão, eu a mataria agora mesmo. Mas a jumenta disse a Balaão: não sou sua jumenta, que você sempre montou até o dia de hoje? Tenho eu o costume de fazer isso com você? Não, disse ele. Então o Senhor abriu os olhos de Balaão, e ele viu o anjo do Senhor parado no caminho e empunhando a sua espada. Então Balaão inclinou-se e prostrou-se, rosto em terra. E o anjo do Senhor lhe perguntou: por que você bateu 3 vezes em sua jumenta? Eu vim aqui para impedi-lo de prosseguir, porque o seu caminho me desagrada. A jumenta me viu e se afastou de mim por 3 vezes. Se ela não se afastasse, a esta altura eu certamente o teria matado, mas a ela eu teria poupado. Balaão disse ao anjo do Senhor: pequei, não percebi que estavas parado no caminho para me impedir de prosseguir. Agora, se o que estou fazendo te desagrada, eu voltarei. Arrependimento não é decepção. Balaão era um vidente, um homem que fazia orações e anunciava profecias. Por isso foi contratado para amaldiçoar o povo de Deus. Mas Balaão só disse que faria o que Deus mandar. E quando foi orar, Deus lhe avisou que não poderia amaldiçoar um povo que já é abençoado. E num primeiro momento, Balaão demonstrou que ia obedecer a Deus e recusou a oferta dos inimigos do povo de Deus. Balaque, rei dos Moabitas, mandou que voltassem e fizessem uma oferta ainda maior. Balaão começou a hesitar e mesmo assim foi com os homens sob o aviso de falar somente o que Deus permitisse. No caminho para Moabe, a jumenta em que Balaão montava empacou e não quis seguir, porque um anjo de Deus a impedia de prosseguir. Balaão bateu na jumenta até que ela milagrosamente falou com ele, como se fosse uma pessoa normal. Isso fez com que Balaão abrisse os seus olhos e visse o anjo de Deus no meio do caminho. O anjo de Deus exortou Balaão naquele momento: Balaão, você está persistindo no erro. Balaão confessou seu pecado. O anjo advertiu novamente que só poderia falar o que Deus mandasse. Balaão, ele não estava arrependido. Apenas ficou decepcionado com a jumenta e com o que aconteceu no meio do caminho.
Estava acostumado a falar e todos aceitarem, mas agora teve que sujeitar-se à sua jumenta. Se nem o seu animal de carga o obedecia, e se Deus poderia usar até uma jumenta para falar em seu nome, então Balaão se viu encurralado sem saber o que fazer. A decepção tem cercado muitos caminhos. A decepção tem cercado o caminho de muitas pessoas. E com isso acabam fazendo coisas erradas. E Deus permite que as coisas deem errado para que a pessoa veja que ele está fazendo errado. Que ela está fazendo errado. Mesmo assim, muitos não conseguem perceber. Na hora da frustração vem um sentimento de tristeza que se confunde com arrependimento. Mas na verdade é apenas uma decepção por não ter conseguido fazer como queria. Meu irmão, minha irmã, estar decepcionado não é o mesmo que arrepender-se. Estar decepcionado não é o mesmo que se arrepender. Terceiro tópico, livro de Hebreus. Livro de Hebreus, capítulo 12, versículos 16 e 17. Não haja nenhum imoral ou profano como Esaú, que por uma única refeição vendeu os seus direitos de herança como filho mais velho. Como vocês sabem, posteriormente, quando quis herdar a bênção, foi rejeitado e não teve como alterar a sua decisão, embora buscasse a bênção com lágrimas. Esaú, antes, arrependimento não é remorso. Esaú era o filho mais velho de Isaque. E um dia Esaú chegou no campo faminto pedindo a comida de seu irmão gêmeo, Jacó, que tinha feito um cozido cheiroso. Mas Jacó disse que só daria comida se ele aceitasse a proposta de abrir mão de seus direitos de filho mais velho, como herdeiro privilegiado com a bênção paternal. E na hora da fome, Esaú não pensou em nada além da fome, nada além do que comer. E deste modo, Esaú trocou a sua herança por um prato de comida. Antes de Isaque morrer, Jacó armou uma situação para receber a bênção de seu pai no lugar de seu irmão Esaú. E com isso, Esaú não se arrependeu, mas ficou com ódio do seu irmão, pensando em se vingar dele. O sentimento de Esaú foi remorso, o que é diferente de se arrepender. Quando ele caiu em si pelo seu erro, ele não pensou em como se consertar, mas ele deixou que a tristeza se transformasse em ódio por seu irmão. Ele que tinha permitido tudo aquilo. O remorso é como um mal-estar pelos erros que a pessoa comete, mas não com a disposição para se corrigir, para fazer diferente. Quem sente remorso coloca a culpa nos outros e não tem coragem de assumir o seu erro. Muitas pessoas só percebem seus erros quando já é tarde demais para consertar. O remorso não é arrependimento porque não produz mudança. Apenas um arrependimento verdadeiro é capaz de gerar mudança. Aqui estamos chegando ao final da mensagem. Eu digo para você: arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Isso está registrado no livro de Atos 3, versículo 19. A NVI diz: arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados. A pregação de Jesus era baseada no arrependimento. De igual modo, os profetas e apóstolos, bem como grandes pregadores da história, basearam a sua pregação na mensagem sobre o arrependimento. Hoje a igreja carece de aprender mais sobre isso. Muitos estão apenas acomodados ou confortáveis com coisas que Deus ele não se agrada. E é por causa de nossas desculpas que não conseguimos reconhecer que estamos errados.
não nos arrependemos sinceramente. 1 Timóteo 4,2 diz: pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência. Jesus, ele diz em Mateus 24,12: por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. O povo de Deus, eu e você, não estamos entre estes quase todos. Por isso precisamos pedir a direção do Espírito Santo de Deus em nossas vidas, para que nos traga o verdadeiro arrependimento, a consciência do verdadeiro arrependimento, a consciência de que verdadeiramente nós somos falhos. Muito mais do que um remorso, ou uma decepção, ou um medo, ou um sentimento de culpa. Busque pelo verdadeiro arrependimento. O verdadeiro arrependimento deixa para trás uma vida de pecado. O verdadeiro arrependimento esquece o passado e segue rumo a um alvo com Jesus. Deixando para trás as coisas que ficam para trás, prossigo para o alvo, a fim de alcançar o prêmio da chamada celestial em Cristo Jesus. Deus te abençoe.